Gente, mas o Lula não tinha sido condenado uns tempos para trás? O que está acontecendo? O que foi a decisão de ontem? Cara, Lula não vai ser preso? É bastante coisa, né? O processo penal brasileiro é bastante complexo pra gente que é leigo. Mas eu vou tentar traduzir o caso Lula aí em algumas poucas palavras pra gente entender em que pé tá esse negócio. Pra ficar claro, quando uma decisão vai ser tomada, se o Lula vai ser preso ou não, a gente precisa entender duas coisas que estão acontecendo simultaneamente e que têm impacto direto no caso. A primeira coisa é entender o processo original. Lula já foi condenado por um juiz de primeira instância, o juiz Sérgio Moro. Ele recorreu dessa decisão, mas teve a sua condenação confirmada pela segunda instância no começo do ano. Um parênteses importante. O STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu em 2016 que os condenados em segunda instância já podem começar a cumprir pena. Mas se a segunda instância já confirmou a condenação de Lula, por que ele ainda não foi preso? A questão é que, oficialmente, o processo ainda não acabou nessa instância. Os advogados entraram com um recurso chamado embargos de declaração. É uma ferramenta do direito que, quando os advogados não entendem algum ponto da decisão dos juízes. Essa ferramenta não tem o poder de mudar o resultado da votação. Ela só é uma ferramenta para esclarecer a decisão. Então o processo está exatamente nesse estágio. Os advogados já entraram com os embargos de declaração no caso Lula e estão esperando agora uma resposta do tribunal. Essa é a última etapa dessa instância, ou seja, assim que o tribunal emitir um julgamento desses embargos, ou seja, explicar a decisão do que quer que os advogados tenham questionado, eles já podem emitir a ordem de prisão para o Lula. Mas eu comentei com vocês que tem duas coisas acontecendo simultaneamente. A primeira, então, é essa, que o tribunal só precisa responder agora esses embargos de declaração e já pode emitir a ordem de prisão para o Lula. A segunda parte é o seguinte: os advogados do Lula estão tentando agora, por meio dos tribunais superiores, tanto o STJ quanto o Supremo Tribunal Federal, evitar a execução da pena pro Lula, mesmo que haja essa definição na segunda instância. Eles fizeram isso por meio do uso de um habeas corpus, que foi julgado ontem pelo STJ. Os advogados do Lula argumentam que a decisão do STF que permite a prisão após segunda instância não é obrigatória, mas os juízes do STJ não entenderam dessa forma e recusaram o habeas corpus. Agora, a última opção de Lula é o STF. Também por meio de um habeas corpus, agora no STF, os advogados de Lula querem que os ministros revejam essa decisão de 2016. Ou seja, eles questionam a constitucionalidade dessa decisão de 2016 que permite a prisão após a decisão na segunda instância. Enquanto o STF não decide sobre isso, vale a decisão de 2016. Isso significa que, para o Lula, esse caso virou uma verdadeira corrida contra o tempo. Isso porque, se os desembargadores do TRF, lá no começo do vídeo, julgarem os embargos de declaração a qualquer momento, eles já podem executar a pena de Lula e mandar prendê-lo. A única esperança de Lula é que o STF mude de opinião sobre essa decisão antes dos desembargadores da segunda instância emitirem essa decisão. E quando o STF vai revisar esse ponto? Bom, isso depende exclusivamente da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Isso porque é ela, como presidente, que define o que vai ser julgado, a pauta do Supremo. Portanto, a pressão está toda em cima dela agora. E ela não tem nenhuma obrigação de pautar isso, não tem prazo, não tem nada. Ou seja, tudo pode acontecer. A ministra pode não pautar esse caso e valer a decisão de 2016, ou pautar esse caso, o Supremo rediscutir isso daí e mudar ou não o entendimento que eles tiveram há 2 anos. Essa mudança pode acontecer principalmente porque o placar lá atrás foi muito apertado, foi um placar de 6-5 nessa decisão, e a composição do Supremo mudou nesses 2 anos. Alguns juízes já saíram e entraram novos, que podem entender de uma maneira diferente a Constituição nesse caso. Portanto, para saber se o Lula vai ou não ser preso e quando, a gente precisa ficar atento a essas duas coisas. Primeiro, o julgamento dos embargos de declaração lá na segunda instância, que pode acontecer a qualquer momento. E segundo, se a ministra Carmen Lúcia vai pautar o habeas corpus do Lula questionando a validade dessa decisão de 2016 e se, nesse julgamento, o entendimento do Supremo vai mudar, não permitindo mais a prisão a partir da segunda instância. Boa, turma! Queria lembrar vocês que tem vídeo novo no canal todos os dias.
Eu tô tentando que seja 5 horas da tarde, mas às vezes eu não consigo gravar a tempo e escorrega um pouco, mas sempre vai ter todo dia, às vezes um pouquinho de noite. Se você ainda não se inscreveu para receber as notificações de quando tiver vídeo novo no canal, se inscreve no YouTube, ou curte a nossa curte a página dos Jovens Políticos no Facebook também. E queria fazer um convite muito especial. Amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a gente vai ter um vídeo temático sobre isso, sobre a participação das mulheres na política, igualdade de gênero. Vai ser bem legal. Espero vocês!